Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 220. Eu sou Rafael Arinelli e In a land far, far away, a man. Nossa. Essa é minha voz, essa é minha boa, voz, né? de locução, entendeu? Sim, a rouquidão foi muito boa. Eu sou o Daniel Cury, se for pra provocar, então provoca direito e sai da porra da zona de conforto. Olha só tô que puto. é isso, Zé Pequeno aí. Isso é tipo, tô puto com esses trailers. Eu sou o Elvésio Parente e tirando Guerra nas Estrelas eu sempre evito o trailer. Guerra nas Estrelas não dá, né, gente? Aparece mais um trailer, eu vou lá e vejo. E aparece o 14º trailer, eu vou lá e vejo. Agora, fora isso, eu evito. É isso aí, tá certo, tá certo. Aqui é o Thiago Lira, do Tigre no Cinema. E trailer é tipo coito interrompido. Muito bom, muito bom. É isso aí, estamos hoje aqui reunidos nesse episódio 220 com dois amigos aqui para conversar sobre a questão dos trailers, da divulgação, né? Como hoje os filmes eles estão sendo colocados expostos para o seu público antes de realmente chegar nas salas de cinema. A gente vai falar se isso é bom, se isso é ruim. Vamos discutir um pouco sobre o que é o trailer, né? Hoje em dia dentro do mundo cinematográfico, como ele se tornou o que ele é hoje, né? A gente vai passar por isso também. E a gente tinha que ter aqui duas pessoas que a gente gosta pra conversar e tal, que é o Elvésio, que veio lá emprestado do Podcastinadores, né, Elvésio? Seu passe tá ficando caro, viu? Que bom, né? Será que um dia vai dar dinheiro isso? Pois é, o Elvésio a gente tem que marcar uma semana antes, tem que pedir autorização pro GG lá, é uma burocracia enorme. Trouxemos aqui também o Thiago Lira, justamente de um Tigre no Cinema, que tem lá o TigreCast, a gente trouxe ele aqui pela primeira vez, estreando aqui no Cinemação. Seja bem-vindo, Thiago. Oh, muito obrigado, tô aqui no podcast dos outros pra causar altas confusões com essa turma do barulho. Esse é trailer anos 90, hein? Esse é trailer de TV, né, na verdade. É isso aí. TV, pois é, sessão da tarde. Total. Muita confusão. Vamos então bater esse papo, né, sobre trailers, divulgação e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head. Em um mundo de podcasts, um podcaster se destaca, Daniel Curry. Só que o final foi tipo Curry. Que é tipo em inglês falando. Parente do Aquaman, meu filho. Você tá achando que é o quê? Agora eu vou começar a colocar 2 que eu vou falar que eu sou parente do Aquaman. É isso aí. Aquaman. Dani, estamos aqui mais uma vez no Repercussão, né, para comentar tudo que chegou durante a semana, e hoje o papo com certeza vai ser muito legal. Temos 2 convidados aí de peso, 2 convidados muito legais, e esse papo vai ser muito bom sobre trailers, hein, Dani? Se fosse um trailer sobre sua vida, qual seria a trilha sonora, hein, Dani? Trilha sonora? Nossa, cara. Difícil, hein? Isso é difícil. Hoje em dia tá todo mundo colocando musiquinha pop, só que em slow, sabe? Tipo, você pega uma música pop qualquer e aí faz meio triste ela, faz uma versão triste dela. Pode ser. Você não viu Power Rangers ainda, né? Ainda não. Eu achei que você se inspirou no Power Ranger, porque no Power Ranger tem. Que nem é pop, na verdade, é já quase clássico, mas tudo bem, não vem ao caso. É isso mas, aí. Mas é isso, cara, eu não sei que
música seria, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que é muito bom falar de um tema que não seja um filme, dois filmes. É sempre bom dar aquele relax. Falar de um tema leve, dar uma espaçada. Aqui no Cinemação, né, Dani? A gente faz de tudo. A gente fala de filme, a gente fala de trailer, a gente fala de assuntos polêmicos, a gente fala sobre movimentos clássicos, biografia, entrevistas, tudo mais aqui no podcast Cinemação. Por isso que somos um podcast tão completo e amado por todos. E a gente depende muitas vezes de bons convidados, né? Tipo, pra falar de tal tema, precisa de alguém que entenda muito do tema. Então, se você souber de alguém, você pode indicar pra gente. Conhece alguém que faz, sei lá, que dirige um filme, que vai fazer alguma coisa assim? Conta aí pra gente, indica aí quem você acha que a gente podia entrevistar, já com contato, pelo amor de Deus, não entreviste Fernando Meirelles, claro, né? Mas assim, dá um contato aí que a gente fica feliz. É isso aí. Pra dar esse contato, basta você ir lá no nosso e-mail, mandar um e-mail para contato@cinemação.com ou entrar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram, sempre procurando por Cinemação ou Cinemacal, né? Você sempre vai encontrar a gente de alguma forma. Além disso, não deixe de acompanhar os nossos vídeos lá no youtube.com/cinemação, onde estamos lançando agora vídeos semanais. Toda semana tem algum vídeo novo lá no Cinemação. Já temos aí 2 episódios do Em Busca do Cineasta Perdido, o meu vlog pessoal que mostra minha busca por mim mesmo nesse lugar chamado cinema. E se você quiser, pode também escutar a gente na Web Rádio Inverso, na www.radioinverso.com. Todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, estamos lá na Rádio Inverso. Não deixe também de visitar o cinemação.com, nosso site, o portal com mais de 15 autores escrevendo diariamente para você, colocando notícias de cinema, crítica de cinema, artigos sobre cinema, tudo mais que você pode encontrar sobre cinema tem lá no cinemação.com, artigos muito bons, pessoas escolhidas a dedo aqui por nós para trazer um conteúdo de primeira qualidade para você, e você só encontra no cinemação.com. E para ajudar o nosso podcast, essa mídia que cada vez mais entra nos corações dos ouvintes e de quem produz esse conteúdo, não deixe de ir lá no SoundCloud, de dar lá seu coraçãozinho, de replicar o conteúdo, né? Seguir a gente dentro do SoundCloud e também no iTunes. É muito importante que dentro do iTunes você classifique lá. Tem uma opção lá de você colocar quantas estrelas você quer pelo podcast, e quanto mais estrelas nós tivermos, mais chegamos a outras pessoas. Então vai lá, ajuda a gente a divulgar a palavra do Cinemação para esse mundão afora. E se você quiser ajudar a gente mais ainda, você tem que saber que tem 2 formas de contribuir com o Cinemação. Contribuir mesmo, com bufunfa, tutu, verdinhas pra gente. A gente precisa, é muito importante, e não precisa ser muito, não precisa ser o seu salário inteiro, não precisa ser tudo que você ganha, não, é claro que não. Pode ser $5, R$10, coisa pouca, coisa simples, coisa pequena. Você pode ir no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação. São 2 sites com opções diferentes de financiamento para o Cinemação. Por que você faria isso? Porque você vai ajudar a gente a arcar com os nossos custos, a fazer um podcast cada vez melhor, investir cada vez mais em equipamentos, em coisas que dão qualidade para este podcast que está aqui agora, nesse momento, no seu ouvidinho, falando coisas tão bacanas que você gosta de ouvir. Então, faça como o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, Fernando Machado, Fernanda Siqueira e Tamires Porto, que são os nossos patrões. Seja um patrão do Cinemação. Entra lá, patreon.com/cinemação, apoia.se/cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e vieram deixar seus comentários aqui pra gente, temos 2 comentários muito legais de pessoas que acompanham o nosso trabalho aí com afinco, né? A galera tá sempre comentando no site, acompanhando os podcasts e tal. Então, muito legal a gente ler aqui comentários que esse pessoal mandou. E uma dessas pessoas é o Júlio Makoji. Ele escreveu lá pra gente, ele tem acompanhado nossas lives no Facebook e ele também deixou aqui, mandou um e-mail pra gente falando o seguinte: fala galera, fiquei muito feliz em participar da live no Facebook e com a atenção devida pelos hosts.
fontes. A maioria das que já participei, embora houvesse muita interação minha, nunca foi dado um feedback. Fico mais contente ainda que existe gente na minha região, especialmente na cidade onde considero minha casa, que é Salto, que é ao lado de Itu, perto de Indaiatuba, no interior de São Paulo, gravando podcasts que a mídia ainda pouco difundida, na minha opinião. Grande abraço e continue um excelente trabalho. PS, gostaria de acompanhar uma gravação quando estiver em Salto um dia de algumas semanas, se possível. Olha aí, Dani. Tivemos então esse comentário aqui do Júlio. Muito legal, Júlio, você escrever pra gente. É sempre muito importante receber e-mails, comentários no site e tal. E vamos ver, né? De repente aí, é que os nossos horários são bem malucos, mas a gente pode combinar um dia, você vem até aqui, acompanha a gravação e tal. Fica aí aberto esse convite e também o nosso agradecimento por um comentário. Manda aí, Dani, um abraço pro Júlio pra ele se sentir acariciado. Valeu, Júlio. Ó, eu não só pro Júlio, mas pra várias pessoas, talvez, se não der pra acompanhar uma gravação, enfim, até porque às vezes a gravação é feita na correria e tal, uma coisa que eu vou pedir pra você, se você tá ouvindo e você é da região, Itu, Salto, Sorocaba, Indaiatu, aqui esse miolinho aqui, assim, do interior, manda um toque pra gente. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um encontrinho, um barzinho, uma cervejinha, galerinha, batendo um papo e tal. Pode ser divertido, então, de repente pode ser uma oportunidade de a gente começar a criar, enfim, uma comunidade. Criar a nossa comunidade, fazer um cineclube. Ou um vilarejo, né? Quem sabe? Vilarejo, né? Com sei lá. Eu tenho aqui o comentário da Sofia Menano, que tá sempre comentando agora, tá sempre acompanhando as lives, é super gente fina e tal. E ela comentou o seguinte, sobre o episódio 219, A Bela e a Fera. Ela falou assim: oi pessoal, tudo bem? Rafa, primeiro de tudo, como você não era fã de Harry Potter, meu amigo? Como é possível isso? Realmente, Sofia, ninguém entende isso. O Rafael é uma pessoa que tem o coração peludo, como dizem por aí. Não, eu gosto de Harry Potter, cara, eu só não sou esses fãs, assim, tipo, eu li o primeiro livro, eu lembro que eu comecei a ler o primeiro livro e eu achei tão infantil que daí eu falei, cara, não curti muito. Só que o pessoal fala, o primeiro livro, ele tem um tom mais infantil mesmo, mas se você continuar lendo, ele vai amadurecendo, sim, né? A história vai amadurecendo. Mas você leu quando? Você leu depois de velho. O ideal seria você ter lido quando você era criança. Pois é. Porque eu li, eu ainda era meio criança, então eu achei super legal. E aí eu fui crescendo e fui lendo os outros livros. É isso mesmo, isso mesmo. Mas enfim, a Sofia continua falando assim, abrindo parênteses, o nome da doença que o Dani falou no podcast é hipertricose, também conhecida como síndrome de lobisomem. Olha aí, realmente, que legal. E de fato é uma doença que, enfim, existe e ela, enfim, se você não sabe dela, ela pode ser um pouco assustadora mesmo, porque nasce muito pelo e tal. Tanto que é chamada de síndrome de lobisomem. Muito obrigado, Sofia, pela informação riquíssima. E aí Sofia continua. Quanto ao roteiro não ser criativo ou inventivo, eu sinceramente não me incomodei. A gente que tem a animação de 91 na memória afetiva não teve aquele choque se houvesse uma mudança brusca, não é? O simples fato das personagens da animação terem ganhado vida já foi algo super mágico. Os pontos extras acrescentados ao filme foram super legais por explicarem pontos para nós que adoramos a animação. Porém, concordo que algumas cenas foram inseridas, como a Tata disse, como uma jogada para atrair as novas gerações do novo público, mas algumas totalmente desnecessárias. Aquela primeira cena em que a Bela aparece nos faz lembrar da animação de 91 de tão parecida que está a caracterização da personagem com a personagem da animação. Que linda cena, foi uma emoção enorme. Rafa, tive a mesma sensação. Sound of Music, Noviça Rebelde, referência pura a um dos grandes musicais da história. Fera sexy, kkkk. Chorei aqui com a descrição, mas concordo, faltou o lado selvagem da fera. Ela tá comentando um pouquinho de tudo que aconteceu no podcast 219. Pra ninguém se sentir ignorado. Exatamente. E ela continua assim, ó: eu sou apaixonada pela Disney, amei o filme de verdade, não sou especialista como vocês pra falar dos pontos técnicos, fiquei cantando as músicas baixinho no cinema, chorei, me emocionei, ri e fiquei com vontade de rever a animação. Eu daria no mínimo nota 4, saí super emocionada, feliz e nostálgica do cinema. Beijos a todos vocês. Então, Sofia, é o seguinte, eu acho que é possível sair nostálgico, sair feliz, sair contente e mesmo assim olhar com olhos críticos pro filme, né? Eu, por exemplo, dei uma nota mais baixa, mas na hora que eu fui
ver, eu saí feliz, saí tranquilo, saí nostálgico, falei, pô, que legal, tô aqui curtindo a musiquinha que agora é da Ariana Grande e tudo mais. Enfim, é divertido. Acho que existem dois pontos diferentes, né? Você analisar e tentar dar uma nota, essa coisa de racionalizar, ou tentar encontrar as falhas, é um processo. Mas você estar lá no filme, se doar pra ele e se divertir com ele, é possível, mesmo com um filme que você não daria uma nota muito alta, né? Eu acho que o grande problema, na minha opinião, e eu critico, e aí é uma crítica mesmo, é que existem pessoas que saem, que parece que estão amarguradas. O filme é ruim, porque o arco... Não, na hora que eu tô vendo o filme, eu consigo me divertir, mesmo que o filme, no fim das contas, tenha falhas, né? E isso não é um problema, acontece, os filmes têm falhas. A gente só tem momentos de olhar para um filme e analisar, porque é o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer. Mas na hora do filme, se entrega, aproveita, curte, dança, sai cantando, isso é divertido. É pra isso que o cinema foi feito, entendeu? É isso aí. Pra isso que ele foi feito. É importante também, né, Dani, a gente falar que, por exemplo, a gente que tem esse olhar mais crítico, e às vezes a gente grava um podcast onde a gente critica, fala de pontos que a gente às vezes não gostou, não necessariamente a gente foi assistir o filme e saiu de lá insatisfeito, falando, puta, que filme bosta, e não sei o que. Não é assim. A gente olha sempre com esse olhar mais crítico, mas o grande charme de quem assiste cinema e quem estuda cinema e tal, é justamente que por mais que a gente não goste de algumas obras, elas muitas vezes nos fazem querer ver mais, elas nos divertem, elas entretêm. Então assim, você pode não gostar às vezes de um posicionamento técnico e tal, mas se você sai com esse ar satisfeito, com essa coisa divertida, sabe, com uma questão assim pessoal pra você que valeu a pena, às vezes você fala, eu sei que o filme é ruim em determinados pontos, mas eu ainda assim gosto dele porque ele me traz coisas da minha infância e tal. Então a gente meio que racionaliza esse tipo de sentimento, né? E às vezes é isso que a gente faz. Então pode soar às vezes que a gente meteu muito a boca no filme, mas de qualquer forma a gente se divertiu, né? Não à toa a gente também elogiou algumas coisas e a gente saiu cantando do filme e tal. Sim. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Queria começar esse papo aqui com os nossos amigos Elvésio, o Thiago, o Dani também, né? O Dani vai falar muito também nesse podcast. Queria começar justamente da onde surgiu essa ideia de fazer um podcast falando sobre trailer. Basicamente, eu fui lá visitar a casa do Podcastinadores, conheci lá o GG, o Elvésio, toda a galera que tá lá, e aí um dia trouxemos GG e Elvésio aqui pra falar sobre Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado. Exato. Sim. Aquela último papo, assim, quando a gente acabou já a gravação, off-topic e tal, aí o Elvésio pegou e falou assim, pô, eu tava escutando lá o podcast de vocês sobre, sei lá, o que era lá, devia ser guerra civil, sei lá o que, e aí o Elvésio falou, pô, e aí o cara pegou e falou que viu lá no trailer, e aí não gostou da experiência dele no cinema e tal, e aí eu na hora puxei um bloquinho e escrevi assim, tema para um podcast, discutir sobre trailer. Então eu queria começar justamente pela seguinte pergunta que surgiu, inclusive, lá no nosso Facebook, que é o seguinte: o que vocês preferem? Vocês preferem serem enganados do que perder o tempo e o dinheiro de vocês sem saber nada? Ser enganado por um trailer mentiroso, entre aspas, né? Ou ir lá e perder o tempo e o dinheiro de vocês sem saber absolutamente nada sobre o filme. Qual que é o posicionamento de vocês? Eu, particularmente, de um tempo pra cá, eu tenho sido muito feliz em não saber nada sobre os filmes. Assim, eu leio a sinopse, aquela sinopse de 3 linhas do IMDb, vejo quem é o diretor, quem são os atores principais e a duração do filme e só. E não quero saber mais nada porque eu prefiro esperar o que o filme tem pra me apresentar. Porque muitas vezes você vê um trailer bom, acho que é o melhor exemplo recente disso é o Esquadrão Suicida, aquele trailer do... Exato, que do tinha Queen, Rhapsody, né? do Queen. Aquele trailer é bom pra caramba. Aí você vê o filme, cara, não, desculpa, mas não. É melhor você ver o trailer várias vezes seguidas do que ver aquele filme inteiro. Então, não, no meu caso, eu prefiro entrar no cinema sem saber o que é e ou ver um filme bom ou ver um filme ruim. Ok, veja um filme ruim, mas eu prefiro não entrar sabendo
possível. Entendi. Só pra vocês terem um exemplo, eu ainda não vi o trailer da Liga da Justiça e pretendo continuar assim. Exato. Eu também, eu prefiro ser surpreendido com um filme ruim, sabe assim, do que tipo, ir com uma expectativa. E então assim, se é pra bom ou ruim, que seja uma surpresa, né? É claro que eu acabo vendo o trailer, acabo me inteirando das coisas às vezes, até no próprio cinema, né? Você vai pro cinema, tirando a sessão pra imprensa, você vai ver algum trailer, vai passar antes do filme. Exato, né? Então não tem muito como fugir, algum trailer você vai ver. Mas eu tento não ficar vendo, tem gente que tipo, sei lá, baixa o trailer e fica vendo 20 vezes seguidas, ou fica no YouTube vendo 20 vezes seguidas. E, eu não vejo graça, eu cada vez fujo, que é justamente pra tentar não ficar criando expectativa, né? Acho que é legal quando você vai pro filme sem saber muita coisa e tal. É a sorte que eu tenho de ver muito filme em sessão de imprensa que quase nunca tem trailer. Então, exatamente. Exato, pois é. A vantagem. Isso é bom. Porque, tipo, hoje eu vi o Ghost in the Shell e aí teve o trailer antes do Transformers, mas também ver trailers de Transformers ou não ver trailers de Transformers é no mesmo. É um que não tem problema. É verdade. Eu tô junto com o Elvis nessa questão de tentar fugir. Eu até uma época eu tava assim, até um pouco mais radical, eu tava sequer lendo sinopse de filme. Eu ia meio que na surpresa. Mas eu parei com isso. Mas enfim, eu não fujo de trailers, né? Mas eu não vou atrás deles também. Entendi. Eu tenho essa questão assim de quando eu vou ver um filme, eu quero ser o mais virgem possível em relação a isso, porque você só pode ser surpreendido uma vez, né? Eu prefiro, por exemplo, ver, como vocês comentaram, essas sessões de imprensa que tem, acontece de eles colocarem de vez em quando aquela coisa, o footage, né, de 15 minutos do filme. Eu prefiro ver isso do que ver trailer, porque às vezes porque a maioria das vezes quem monta o trailer não é o diretor, raramente é isso. Eu lembro quando eu fui falar com o Afonso Poyar, né, que é o diretor do Dois Coelhos, sobre aquele filme dele lá, O Presságio de um Crime, que é que lançou no ano passado. Bom filme. Metade do ano passado. Ele lançou 2 anos passado, né? Ele também fez o do José Aldo, que é bom pra caramba. Tem razão. Mas e aí eu perguntei pra ele, você fez o trailer? Ele falou, não, foi tudo na mão do estúdio, porque o trailer, ele simplesmente entrega quem que é o vilão do filme. Exato. Então esse é um dos problemas. Já estão falando aí, não vi também, que o trailer do Homem-Aranha já entrega provavelmente já entrega algumas coisas. E mesmo que não entregue, por exemplo, eu lembro muito do trailer, no caso do trailer dos Vingadores, o primeiro, né, de 2012. Lembro que tem aquela cena icônica lá, que é o Homem de Ferro caindo e o Hulk pegando ele, e eu vi essa cena no trailer. Aí quando tá acontecendo lá a grande dramaticidade da cena, que é o Homem de Ferro caindo do buraco negro lá, e spoiler pra quem não viu o filme, né, ele se salva, você sabe que é exatamente aquilo que vai acontecer, você tá sabendo exatamente, você já sabe porque você viu o trailer, você sabe qual vai ser a cena seguinte. Você sabe que assim, eu tenho essa visão também de não consumir o trailer antes, mas até a gente acaba sofrendo, porque como a gente tem o portal aqui, né, o Cinemação, onde toda hora tá saindo notícia, não sei o que e tal, os autores também, então são várias pessoas documentando tudo, a gente acaba sempre se deparando com um trailer ou outro, né, e aí isso acaba sendo um mal, inclusive, entre aspas ali, do que a gente tá fazendo no quesito jornalístico, vamos dizer assim. Só que tem uma coisa interessante, né, o Thiago falou aí sobre que às vezes é um estúdio que monta o trailer, mas a gente conversou com o Lucas Gonzaga, que é um dos editores do Afonso Poyar, e o Lucas falou aqui pra gente que aqui no Brasil não existem essas empresas especializadas em trailer, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos. Tem, mas são duas são poucas, e a maioria tem muita produção que não tem grana pra pagar, né? E aí ele falou assim que muitas vezes o que acontece é, num filme local, o próprio editor ali do filme acaba montando o trailer. Então você vê que, por exemplo, o trailer de Mais Forte que o Mundo, o Lucas falou, fui eu que fiz aquele trailer. É um trailer que tem uma música legal também e tal, não entrega muita coisa do filme e tal, mas ele tem mais esse caráter de divulgação e tal. E aí entra numa questão, que era a questão que eu queria discutir isso com vocês também. Porque, por exemplo, o trailer em si, ele tem a função básica de divulgar a obra antes dela chegar no cinema. Ele precisa vir com a intenção de dar aquele gostinho, né? Aquele aperitivo do que vai ser o longa. Ele tinha esse intuito antes e tal, lá nos primórdios, quando ele começou a surgir, né? E aí hoje a gente acaba com a propagação da internet, da informação e tal, os estúdios se veem obrigados a quase que dar, não diria diariamente, mas semanalmente talvez, notícias frequentes daquele filme para que as pessoas tenham ele sempre em sua mente. E a gente tem um caso emblemático
dramático em 2014, um ano antes do lançamento, né, de 50 Tons de Cinza, por exemplo, que lançaram o primeiro trailer, e o trailer tinha chegado em uma semana quase a 53 milhões de visualizações no YouTube. E foi um grande acontecimento pro estúdio. O filme, depois que foi lançado, alcançou rapidamente lá a casa dos 500 milhões em faturamento e tal. E o trailer faz parte dessa parte da divulgação. Agora, será que chegamos numa época em que os trailers deixaram de ser essa peça de divulgação para se tornar quase que uma sinopse viva do que é o filme? Quer dizer, ele perdeu um pouco do sentido dele? Só pra dar eu pensei num exemplo agora, já que vocês citaram o trailer do Solace lá, do filme do Poyar. Por que eles mostram quem é o vilão ou entregam cenas meio que do final? Porque é o Colin Farrell, e daí entra o marketing, né? Tipo, eu preciso mostrar para as pessoas que tem o Colin Farrell nesse filme, pra chamar mais o máximo possível. Na cabeça do cara que é muito mais marqueteiro do que outra coisa, que tá fazendo o trailer, tipo, é impensável você não mostrar o Colin Farrell no filme que tem o Colin Farrell. Concordo com isso também, mas a gente podia pegar eu vou falar, olha assim, um outro filme do Colin Farrell, que no começo de carreira dele, que era o Phone Booth, como é que chama em português mesmo? É aquele que fica na carreira. Por um fio. O filme, ele Joe Schumacher, né? É do Joe Schumacher. Ele fica toda hora mostrando a voz de alguém. Quem tá um pouco mais inteirado já sabe de quem que é a voz, mas aí não mostra. O trailer é quase tão antigo quanto o cinema, né? Se você for ver a questão de história, os primeiros trailers vão datar lá da década de 30, né? Então aí quando o cinema já tinha aí uns 20, 25 anos, mais ou menos, comercialmente falando, né? E eu lembro que uma vez eu tava vendo os extras dos Jogos Patrióticos, ou foi Perigo Real Imediato. É um dos filmes que o Harrison Ford faz o personagem do Jack Ryan, né? Não lembro de qual. Esse, literalmente, ele mostrava tudo mesmo. Ele mostrava umas cenas do começo, as cenas do meio e do fim, que é a morte do vilão. Então, eu acho que, eventualmente, algum momento aí, entre os anos 30, eu vi trailers dos anos 70 que tinha essa mesma estética, assim, porque eu fui atrás por curiosidade também. Então, eu acho que o trailer sempre teve uma coisa, assim, de mostrar bastante, né? E aí, se você vai de você, se você concorda ou não. Você vai para aquela filosofia de, o que importa é a jornada, não sei o quê. O problema é que, às vezes, os trailers estão mostrando até a jornada. Exato. Teve um recente que eu vi, que eu lembro que é um filme novo do Pierce Brosnan, Invasão de Privacidade, que eu vi o trailer, até o trailer era longo. O trailer conta toda a história do filme. Você não precisa ver o filme. É um resumo de tudo. Eu não vi o filme, eu sei tudo o que aconteceu, início, meio e fim. Ok, exato, beleza. Próximo. Economizei 1h30 da minha vida. Não preciso ver o filme. Porque, assim, o trailer, ele não tem que ter, de uma certa forma, quase que uma narrativa própria. Justamente, ele não tem que ser uma peça publicitária, ele tem que vender só a obra. Ele não pode seguir o mesmo princípio do filme, sabe? Vou ter um começo, um meio e um fim. Que foi um pouco o que tá acontecendo agora com o trailer do Homem-Aranha. Ele é completamente temporal, sabe? Você consegue perceber no filme toda a sequência de eventos que vão acontecer, e aí ele já expõe, inclusive, alguns conflitos. Quer dizer, ele já tá expondo pra gente tudo que o filme vai mostrar. Eu acho que isso é pior. Assim, eu vi o trailer do Homem-Aranha, não vou dar spoiler do trailer, porque vocês não gostam, não viram, provavelmente não querem ver, mas tipo, não é que ele mostra uma cena do final, ou dá uma dica do que pode ter no final. Não, ele me deixou claro qual é o arco dramático que o Homem-Aranha vai viver no todo o arco. Não é assim, uma pista de como começa e daí, olha, não vou te falar o que acontece no final. Não, ele me deu mesmo, tipo, todo o arco, então eu já tenho todo o filme na minha cabeça. E daí aquela coisa, eu sei que não é só no Brasil, mas a gente acaba comentando cultura da novela, né? Que tipo, eu vou na revista, na Tititi, não faço isso literalmente, tá? É só um exemplo. Eu vou na Tititi, leio o que vai acontecer na novela, e aí fico sabendo, e vou lá ver a novela pra ver o que eu acabei de ler. Eu li em 5 linhas, e depois eu vou ficar lá 40 minutos vendo a novela pra ver tudo que eles falaram naquelas 5 linhas. Fulano trai a fulana com não sei quem, fulana conta pro fulano que viu tal coisa, e não sei quem joga tal coisa na piscina. Tipo, eu vejo tudo aquilo. Que daí... é um pouco o que a Netflix tá fazendo hoje, né, também, com os episódios, séries e tal. Você tem também sinopses de cada episódio, você coloca o mouse em cima, sei lá. Mas daí é muito, mas é muito suave, muito sutil. Esse negócio da novela é pior. Eu lembro que eu lia, eu também nunca fui de acompanhar a novela, porque eu penso, eu não quero ficar preso a um troço durante 6 dias da semana, durante 6 meses. Então eu não gostava de ver novela. E é um troço que é muito lento, como tem que ser
troço que a pessoa assiste sem prestar atenção, tem que ser tudo muito lento e muito repetido, então eu nunca gostei de novela. Mas eu lembro que há muito tempo já existia na revista da TV, no jornal, aí tinha sinopse da semana inteira, de todas as novelas. Peraí, pra que você vai assistir se você já sabe tudo que vai acontecer? Exato. Pois é. As pessoas veem a novela, pra quê? Tá lá. É só você ler. Eu perguntava isso para as pessoas que liam também. E só voltando a essa questão de você mostrar tudo no trailer, eu acho que quem fez uma brincadeira legal com isso foi o Brian De Palma, o filme Fatale. E vocês não vão lembrar do trailer, mas o trailer, o que ele fazia? Ele mostrava tudo, literalmente, mas qual que é a brincadeira dele? O Brian De Palma mostrou alguns segundos da introdução, aí ele acelerava o filme no máximo, ia pro meio, e acelerava tudo pro final, mostrava uma coisinha muito básica do final, assim, que é o brilho que acontece no filme, e aparece assim, você acabou de ver o novo filme de Brian De Palma. Daí aparece assim, mas pra ver de verdade, vá aos cinemas em não sei quando de 2002. Lá. Não, mas isso é legal, né? Isso é uma forma criativa de você colocar lá, tipo, fazer a pessoa ter vontade de ver aquele filme. Eu tava vendo sobre Um Drink no Inferno. Teve um trailer que, tipo, teria sido meio que ou aprovado ou com um certo aval do Robert Rodrigues e do Tarantino, né? Que não mostrava, tipo, você via o começo do filme como se fosse não sei se um drama, um thriller, né? E não mostrava que tinha vampiro, que tinha cenas de sangue e tudo mais. E a ideia era surpreender. O objetivo do Tarantino, que ele falou na época, era surpreender as pessoas, fazer com que a pessoa vá pro cinema, achando que vai ver um filme de um thriller, né? Uma coisa meio com mais drama. E aí, do nada, tem vampiro e tem sangue e tem, né, coisa meio de terror. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Pegando o gancho do Drink no Inferno, que eu lembro que a gente já discutiu isso no Podcastinadores, porque metade tinha visto no cinema, outra metade não tinha visto. Eu vi isso quando lançou no cinema. E eu não sabia que era um filme de vampiro, porque o trailer não falava nada. O trailer, na época, não falava nada. Sim. Era o filme novo do Quentin Tarantino. Então, é o filme... O Tarantino já era famoso na época, o cara já tinha ganhado o Oscar pelo Pulp Fiction. E aí, o filme novo com o roteiro dele. O trailer do filme não dava em momento nenhum, aquele trailer que passou por aqui, não dava em momento nenhum a ideia do que era. Eu fiquei imaginando o cara que vai ao banheiro no meio do filme e volta, ele pensa em treinar no filme errado. Sim. Vi uma entrevista dos dois, porque o Robert Rodrigues é o diretor e o Tarantino é o roteirista. E eles contando qual foi a ideia deles desse filme. Foi que todo filme de terror, você sabe o que tá acontecendo, mas o personagem não. Então eles quiseram fazer um negócio diferente, onde você também não sabe o que tá acontecendo. Então você entra num tipo de filme, pra depois, no meio do filme, você descobrir que aquilo lá são vampiros. Sim. E eu achei aquilo genial. E aí o nego perguntou pra mim, mas peraí, se você não sabia que era de vampiro, por que você foi ver? Cara, eu fui ver porque era o filme novo do Tarantino. Então, eu vou ver. Mas... O cara fez Cães de Aluguel, o cara fez Pulp Fiction. Aí tem um filme novo com o roteiro dele, peraí, eu vou ver. Ele não conseguiria fazer isso se ele não fosse o Tarantino. Ele conseguiria fazer, mas não ia ter a repercussão que teve. Não, mas aí é que tá. Teve um trailer na época que, tipo, mostrava, né, já os vampiros e tal. Só que daí entra a questão que hoje a gente, na internet, você tem acesso a tudo. Daí entra essa questão, tipo, todo mundo teria acesso ao trailer que mostra tudo, e o que saiu deve ter sido lançado só em alguns cinemas, só no VHS, né, que você via o trailer antes de ver o filme, etc. E aí entra a questão de a gente ter o acesso ao trailer e poder ver quantas vezes quiser. Por exemplo, vamos supor que a gente vivesse no mundo dos anos 80, 90 e saísse o mesmo trailer do Homem-Aranha que saiu hoje, que todo mundo tá comentando. Esse trailer, se você vê só uma vez, é até que ok. O grande problema é que tem uma galera que pega o trailer, fica vendo 1000 vezes e fica dando pause, cena por cena, pra analisar. Olha, naquele canto aparece o personagem. Hoje tá cheio, né, de análise de trailer. A galera faz análise de trailer, a galera tá fazendo crítica de trailer agora. Tipo, meia hora pra fazer uma análise de trailer. Eu acho 10 easter eggs escondidos no trailer. Isso é um fanservice, isso é uma coisa assim que você pode falar até mercadológica, mas é que nem eu escrevo, né, sobre cinema, que faço crítica, é inócuo pra mim. Por isso que até que eu não assisto, porque eu sei que eu não vou conseguir tirar nada de verdade do filme. Eu não lembro se vocês, eu não sei a idade de vocês, por acaso vocês têm mais de 30 anos, vocês lembram do trailer de Matrix, no primeiro? Sim, eu acho que eu lembro sim, cara. Então, ele não chegava a entregar tudo isso, né? Inclusive, você não tinha ideia de que tinha essa sobreposição das máquinas, do software com a vida real, né? Isso, ele terminava com a grande pergunta, assim, o que é a Matrix? Você só vai saber, né? Bem, daí o povo... E esse é um, claro, mas se bem que, claro, em especial esse filme aí das irmãs Wachowski, em especial, ganhou muito pelo boca a boca. Exatamente. Agora, eu não sei qual a idade de vocês,
Mas eu era criança na época do lançamento do ET e do Gremlins. E eu lembro que o trailer do ET e o trailer do Gremlins, você não via nem o ET, nem o Gremlins. A divulgação do filme toda era uma época que era mais fácil fazer isso porque não tinha internet, né? Então, não é aquele negócio de saiu o troço e no dia seguinte tá um monte de imagens espalhadas em tudo quanto é celular na mão de todo mundo. Então, saiu o ET, trailer do ET, era um troço de alguma coisa veio e você só vê a mão e você só vê a silhueta do bicho, você não sabe o que é aquilo. Eu lembro que eu viajei, eu era moleque, eu tava em Portugal e eu vi um bonequinho do ET pra vender e eu, cara, é isso! Eu não tinha visto o filme ainda, não sabia o que era o ET. E aí eu lembro que depois, pouco tempo depois, teve o Gremlins, que foi a mesma coisa, você não sabia o que era um Gremlins, você sabia que era um bicho que você não pode dar comida depois de meia-noite, você não pode molhar e você não pode, qual é outra coisa? Tinham 3 regras meio nada a ver, porque meia-noite de qual fuso horário, mas ok, não é esse o ponto. O ponto é, você não via o que é o Gremlin, e muito menos, que no caso é o Mogwai, né? Porque você não via a cara do Gizmo, e muito menos você via os Gremlins. Exato. Então é o trailer todo levantando o mistério de o que é isso que tá aí. Então, mas aí será que não entra também um pouco da característica de quem tá produzindo o filme, no caso, ou do próprio diretor, né? Porque eu vi uma entrevista recente do Shyamalan com o Fragmentado, né? E aí foi perguntado pra ele exatamente isso, assim, você é um diretor que adora aqueles plot twists e tal, né? Pra quem não lembra, é o diretor de O Sexto Sentido, Corpo Fechado, A Vila e tantos outros, e agora... Depois da Terra, fim dos tempos. A gente pula essa galeria aí do 2002 pra frente ali, né? Até hoje. Porque assim, ele tá se reinventando agora com Fragmentado, né? É bom e Fragmentado é Exato. Bom. E aí o pessoal perguntou pra ele, e aí, como é que você faz pra segurar? Porque hoje em dia você tem teaser, você tem clipe, você tem trailer, você tem bastidores, você tem uma caralho. Featurette, que são... Pois é, e aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu trago pra mim, eu trago muito próximo de mim toda a parte de divulgação, então eu tento manter o controle do que tá saindo, que é mais ou menos o que acontecia muito antigamente, porque o diretor acabava tendo não só a incumbência ali de ser a mente criativa por trás do filme, mas ele tava também muito atrelado à parte de divulgação. Quando você acaba entregando toda a parte de divulgação pro estúdio ou pra própria distribuidora, alguns diretores perdem a mão da sua obra ali, né? E aí, quando você pega um diretor que é um pouco mais autoral, talvez o cara faça questão de, não, ó, eu quero saber o que tá saindo, eu quero ver como é que vai ser feito esse pôster desse filme e tal, entendeu? Então, não sei se hoje em dia, com o acesso da internet, talvez a gente esteja se deparando também um pouco com isso, sabe? Com essa mudança de bastão de quem que vai fazer a divulgação desse negócio. Antes era o diretor que estava envolvido naquilo, era como o próprio Lucas Gonzaga, né? Como a gente já falou aqui, ele falou que aqui no Brasil quem faz a edição é o próprio editor. Então o cara tá preocupado em falar, porra, eu tô ali produzindo filme, editando filme e tal, a hora que o trailer chega na minha mão, eu vou me preocupar em colocar cenas específicas que não entreguem a minha obra que eu trabalhei muito mais tempo ali fazendo, entendeu? Então, não sei se de repente chega a mão também do cara que tá criando a obra que acaba sendo importante aqui, sabe? Acho que a sua resposta vai ser assim, uma parte do cinema blockbuster vai ser ainda feita pelos estúdios, por mais que seja arte, a gente sabe que isso é tratado como negócio, e para filmes independentes vão continuar sendo feitos pelas pessoas menores, né, talvez pelo próprio diretor, né, você comentou aí do Shyamalan, o Fragmentado é um filme de 9 milhões de dólares, então, distribuído pela Blumhouse. Eu tive a oportunidade de falar com ele quando ele esteve aqui no Brasil semana passada, ele tava comentando assim que, por causa desse baixo orçamento, é quase um filme indie, né. Exato. E aí ele consegue ter esse controle. Agora, por exemplo, Star Wars, que aí, né, o Guerra das Estrelas aí, né, que quando você falou de Guerra das Estrelas, ele acabou entregando a idade, né, mas quando os trailers de Star Wars, eles não mostravam muito, mas se você entrasse no canal da Disney, no YouTube, você ia ver que ele tem uns 5 spots de TV do Despertar da Força, por exemplo. E alguém tinha me falado que um desses spots tinha dado um puta de um spoiler. Eu não sei se foi um spoiler nacional, se foi um dos japoneses lá, que os caras são tarados por isso. Então é assim, por mais poderoso que seja o diretor aí, no caso que era o J.J. Abrams, eu acho que ele não ia conseguir não deixar isso parado. Se bem que estão falando que o trailer dos Guardiões da Galáxia aí, que eu não vi, também ainda não mostrou nada. Deixa eu aproveitar esse gancho. Vou citar
dar 3 exemplos. Um exemplo que eu acho bom e 2 exemplos que eu acho ruins, que todo mundo conhece, filmes que todo mundo conhece. Os exemplos ruins, pra ninguém me chamar nem de fã de Marvel, nem de fã de DC, é o mesmo exemplo que teve no Guerra Civil e no Batman vs Superman, que é você não precisava mostrar o Homem-Aranha num e você não precisava mostrar a Mulher Maravilha lutando no outro. Porque seriam surpresas que seriam muito mais legais se você visse no filme. E aí eu vou usar o exemplo do Guerra nas Estrelas, do episódio 7, pra dizer por que é isso. Tem gente que diz, não precisava ter mostrado o capacete do Darth Vader queimado. Concordo, não precisava ter mostrado o capacete do Darth Vader queimado. Agora, uma coisa legal que o trailer fez do episódio 7 foi, em momento nenhum, a Rey dar a intenção de ser Jedi, ou de ter a força, né? Você vê o Finn com o sabre de luz várias vezes no pôster, o Finn tá com o sabre de luz. Ele usa sabre de luz várias vezes e ele não tem nada a ver com Jedi. Então, na hora que eles estão lutando na neve, o Finn tá ferido no chão e o Kylo Ren, ele usa a força pra puxar o sabre de luz e, na verdade, o sabre de luz passa pelo Kylo Ren e vai pra mão da Rey. Foi uma surpresa que todo fã pensou, que legal! Porque você, em momento nenhum, no trailer, você tava preparado pra essa menina vai ser ela é o despertar da força, ela é quem vai voltar com esse papo de Jedi, que já tinha acabado, que já tinha ficado pra trás. Então, isso aí pra mim, de repente você vai dizer, porque tinha coisa lá que mostrou no trailer que não era pra ter dito. Ok, mas esse detalhe de não mostrar o que era, não mostrar que ela tinha isso, foi muito legal. Tem um paralelo com isso com o episódio 1 do Guerra nas Estrelas, que no trailer mostrava algumas coisas, mas não mostrava tudo, né? E tem aquela cena que o Darth Maul vai lutar contra o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, e ele tá com o sabre normal, que todo mundo tem, e ele, de repente, ele bota o sabre de lado e abre uma outra ponta do outro lado do sabre. Esse momento foi o momento que o fã de Guerra nas Estrelas explodiu a cabeça. Cara, o sabre dele é duplo! Isso não tinha trailer, isso não tinha... Internet não tinha na época, do jeito que era. Então ninguém sabia que o sabre podia ir pros dois lados. E aí o cara chega e luta com o sabre pros dois lados. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que é legal você guardar pro filme, porque o cara que tá vendo aquilo vai pensar, é uma grande surpresa. Agora, depois de falar tudo isso, agora vamos mudar o lado. Eu sou contra, mas eu entendo o lado do estúdio. Porque, lançou o trailer do Batman vs Superman, que mostrava a Mulher Maravilha lá lutando com os três, todo mundo, cara, que legal, quero ver, porque já vai ter Batman, já vai ter Superman, também tem Mulher Maravilha, que legal, eu vou ver. E aí todo mundo, Guerra Civil, e aí, Guerra Civil, será que vai ter? Será que não vai ter Homem-Aranha? Será que vai ter? Sabe esse papo de será? E tal, gente pausando o trailer pra dizer, olha só, eu acho que essa sombra aqui no cantinho é o Homem-Aranha. E aí apareceu o trailer com o Homem-Aranha. E aí você pensa, cara, por um lado estragou a surpresa, por outro lado, todo mundo pensou, eu agora preciso ver esse filme, porque já tinha essa galera toda e agora também tem o Homem-Aranha. Então, pelo lado do estúdio, é aquele negócio, eu como espectador de cinema, eu acho prejudicial, mas pelo lado do estúdio eu entendo que isso gera um buzz que é importante pro filme, sabe? Todo mundo tá falando de um monte de detalhes do trailer da Liga da Justiça e os caras lançaram, sei lá, 5 teasers pra um trailer. Cara, qual o sentido de você lançar 5 teasers pra um trailer? E tá lá, e todo mundo compartilhando, e botando foto, e botando imagem, olha só que legal. Por que eles fizeram isso? Porque dá certo, porque tá todo mundo querendo ver um filme. A gente tá em março e o filme está em novembro. E todo mundo tá pilhadíssimo pra ver esse filme no fim do ano. Então, pelo lado do estúdio, eu entendo. Se eu tivesse no estúdio, eu faria a mesma coisa, vambora. A gente tem 15 surpresas no filme, então a gente lança 14 trailers, cada um com uma surpresa, e guarda uma surpresa pro filme. Sim. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. O trailer, ele tem essa função de instigar, de ser uma coisa promocional, comercial e não sei o que faça com que as pessoas fiquem cultivando aquela ansiedade até o dia do lançamento, e aí criem-se aquelas filas e tralá, papapá, e, sabe, fature-se milhões e seja essa máquina que ela é até hoje, ok. Mas, por outro lado, ele pode funcionar dando um tiro no pé, como a gente falou aqui do Esquadrão Suicida. E aí entra um pouco naquilo que foi o seu comentário que inspirou a gente a vir fazer esse papo, que é o seguinte: eu vou sentar, vou ver o trailer, consumir o teaser, consumir não sei o que, então eu já tô criando em mim toda uma expectativa de um filme dark, de um filme engraçado, de um filme que tem essa cena aqui, que tem aquela cena ali e tal. Sentei pra ver o filme, cortaram a cena que tava aparecendo no trailer, o filme que parecia ser dark é todo engraçadão, me decepcionou, não sei o que, então você cria toda uma expectativa em volta dele, pelo que
que o estúdio tá querendo te vender, e a hora que você senta pra ver o filme, você pode ser altamente confrontado por isso. E aí o seu senso de crítica em cima daquele filme muda também, que daí entra um pouco daquele comentário que foi o que inspirou a gente a vir aqui, que daí foi até o Xaxim que escreve aqui pra gente, né, o Antônio Xaxim Dias, que ele falou, pô, eu tinha consumido o trailer, eu fui pro filme esperando uma coisa e me entregaram outra e isso me entristeceu, e aí eu diminuo a nota do meu filme, diminuo a minha análise ali do filme, justamente porque o trailer me frustrou, entendeu? Será que isso daí também não acaba sendo prejudicial, entendeu? Não é o outro lado, porque o estúdio, ok, criou a expectativa, mas destruiu também sua visão perante a obra, né? Mas o estúdio conseguiu vender o ingresso. Vendeu, o exato. estúdio tá pouco se ferrando depois que ele fez aí, como vocês falaram, vendeu o ingresso, 50 milhões de visualizações no YouTube. A princípio, quando você entra no cinema, você tá entrando pra ser enganado. Isso não tem nada de errado, isso é uma base do cinema. O problema é quando você é enganado duas vezes, né? Shame on me e shame on you, sabe? Sobre esse cara aí que você falou que ele se sente enganado quando vê o trailer, nesse caso aí eu acho que ele tá dando mole porque é uma expectativa. Isso tem um crítico aqui no Rio que eu discuto muito com ele sempre, porque quando ele vai ver um filme que é baseado em alguma coisa, ele normalmente já tem alguma coisa dentro da cabeça dele. Então se o filme respeita o que ele já tem dentro da cabeça, ele gosta do filme. Se o filme não respeita, ele não gosta. Pegar um exemplo simples, ele detestou o Caça-Fantasmas Novo porque o Caça-Fantasmas Novo não era o que ele imaginava. Entendi. Peraí, você não gosta de ser surpreendido por coisas? Não gosto. Peraí, desculpa, não é questão do filme ser bom ou ruim. Você está vendo o filme da maneira errada. Nesse caso aí, eu acho que a pessoa tem que entrar, principalmente o crítico tem que entrar no filme com a cabeça tranquila de que eu vou ver uma coisa nova e eu preciso analisar isso do zero. Sim. Não pensando, eu imaginava. Esse cara que eu tô falando, ele briga muito com o episódio 7 porque ele imaginou uma história pro episódio 7 do Guerra nas Estrelas e era diferente do que ele imaginou. Desculpa, cara. Todos nós imaginamos uma coisa e não era isso. Todos nós imaginamos o episódio 1, 2 e 3 e não era isso. E era muito pior porque o George Lucas conseguiu decepcionar todo mundo. Mas aí não é diferente, porque você tá falando de uma pessoa que, tipo, tudo bem, ele imagina o filme do jeito dele, mas nesse caso, a gente tá falando aqui de um estúdio que tá te vendendo uma imagem errada do filme, entendeu? Tipo, vamos voltar pra Esquadrão Suicida, que eu acho que foi o grande exemplo dos últimos anos de frustração gigante, né? Principalmente pros fãs aí de DC e tal, que vendiam um filme de um jeito nos trailers e a hora que você senta pra ver o filme, ele se desfaz, ele vai se desfazendo take após take, entendeu? Então daí não é nem o caso de, eu imaginei. Não, foi o tom do filme, o jeito que foi vendido. E aí também entra um debate que tem uma questão também, que é o erro de estratégia de marketing. Ou talvez uma estratégia de marketing tentou fazer uma coisa que vai desagradar muita gente. Aí eu vou dar 2 exemplos. O Birdman tem, acho que se eu não me engano, um dos trailers, ou o trailer, dava a impressão de ser um filme de super-herói, entendeu? Então, o que pode ter acontecido? Ele pode ter atraído muita gente que foi querendo ver um filme de ação, de super-herói, porque ele dava muita ênfase pra aquele sonho lá que tem um pássaro, né? Tem um monstro lá em Nova York e tal. E aí chega, é um filme super profundo e super cheio de características que geralmente quem curte muito filme de super-herói não vai gostar e tal, enfim, todas as características que ele tem. Tem esse e tem um que eu senti na pele, que foi o A Bruxa. Porque o A Bruxa é um filme foda pra caralho, só que teve toda uma estratégia de marketing focada naquele adolescente que quer ver o grito, que quer ver, e nada contra, né, tipo, que é o público que quer ver a Samara e tal, que quer ver esse tipo de filme, que quer tomar susto, e chega lá, o filme não dá susto, porque ele não tem essa proposta. Então eu acho que também tem essa questão que precisa ser discutida, que é, será que a estratégia sempre é focada no público? Porque o filme do Homem-Aranha, ou da qualquer que seja da Marvel, fazer tudo que faz e atingir justamente o público que ele quer, ok, tá perfeito, ele tá atraindo o público que ele quer. Agora, um filme como A Bruxa, atrair adolescente, que vai querendo dar susto, vai com a turminha lá pra dar risada e tomar sustinho e se divertir, e aí chega lá e é um filme super cheio de referências. Eu lembro bem disso é a Árvore da Vida, né, que mostrava muito o Brad Pitt, o Champagne, né, a própria Jessica Chastain lá, que é do Malick, e aí eu lembro da galera indo embora no meio do filme. Sim, e aí entra a questão, e aí entra justamente, tipo, a forma como eles faz parecer que é um drama e tal, mas você não imagina que vai ser aquele filme todo hermético, com, né, com cenas contemplativas. Deixa eu fazer um parênteses que não tem nada a ver com o tema de hoje, pra falar mal da Árvore da Vida. A Árvore da Vida é ruim, a Árvore da Vida é pretencioso, é chato,
mas eu me diverti vendo no cinema porque eu vi uma sessão onde teve briga. Porque uma coisa divertida, pra quem não sabe o que é Árvore da Vida, a Árvore da Vida é o seguinte, é um filme cabeça com um monte de cenas desconexas, um monte de ator bom pra caramba, sem roteiro, e no meio do filme tem umas cenas de planeta, de dinossauro, de National Geographic, sabe? E não tem nada a ver com nada. E aí, no meio do filme, tinha gente que gritava, que porra é essa? E aí começava a ter discussão, cala a boca, você não tá entendendo. E aí, na sessão que eu fui, foi uma sessão que teve discussão, eu fiquei feliz porque valeu a pena pagar o ingresso pra ver aquela porcaria, porque foi uma sessão interativa. Então, mas é uma questão de público, tipo, sabe, se você então, entende como ele foi vendido Terrence também, Malick, né? Sei lá, eu fui já esperando o que eu vi, entendeu? E eu particularmente gostei, mas também não sou nenhum fanático, assim, pelo Terrence Malick, mas gosto e tal. E sabe, assim, mas eu já esperava. Entra como ele foi vendido também, porque daí, você vai assistir trailer da Árvore da Vida, você vê lá o Brad Pitt brigando com o Champagne, você vê outras coisas, parece ser um drama muito mais, vamos dizer, corriqueiro do que propriamente um filme que vai, sabe, trazer questões subjetivas, reflexivas, não sei o que vai ter takes, sabe, de 16 minutos da explosão na galáxia, entendeu? Exatamente. E aí a gente não tem isso. Mas aqui. aí entra um negócio que acho que é um pouco uma coisa mais profunda pra esse tema, que é assim, o quanto a arte, e cinema é arte, não, sabe assim, eu sei que é entretenimento, eu sei que as pessoas querem se divertir, mas assim, cinema é arte. O objetivo da arte é tirar as pessoas do lugar, é fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis, é em algum momento fazer a pessoa refletir sobre algo que ela não refletiria no dia a dia, etc, etc. Então assim, se o cinema para de deixar as pessoas desconfortáveis, se qualquer tipo de obra de arte só faz elas ficarem na merda quentinha, que é a zoninha de conforto que você que tá quentinho, que tá gostosinho e que você tá acostumado, pra que serve então, entendeu? Será que não... Eu acho que tem que pensar nesse objetivo também. Talvez tenha sido ótimo que um monte de gente que gosta de super-herói foi ver o filme do Birdman esperando ação em Nova York, e aí viu um filme muito louco, que é feito como se fosse um único take, um plano sequência, e com todas as questões que ele traz. Aí a pessoa pode odiar, mas pelo menos ela foi incomodada, entendeu? Eu acho que também tem essa questão, entendeu? E aí, essa estratégia de trailer de blockbuster que a gente vê hoje, que é um trailer que conta toda a história do filme, que já demonstra o arco do personagem principal. Você vai lá, você vê aquele filme que é igual a todos os outros, que tem aquelas coisas, e não tirou ninguém da merda quentinha e não causou nenhum incômodo, então, você tá perpetuando essa desculpa o termo, mas a novelização do cinema. Mas o que tem o lado, tipo, é uma coisa que existe há muito tempo, tem a questão do entretenimento, que eu sei que é importante, que mantém toda uma indústria, etc, mas querendo ou não, é importante que tenha esse contrário, esse oposto. Exato, mas eu acho que a gente acaba esbarrando nisso, naquela questão da curva de popularidade do filme nas 2 primeiras semanas, né? Que foi o que derrubou, por exemplo, o filme do Batman vs Superman. Quer dizer, você vende, vamos pensar na cadeia de eventos que vão acontecendo quando o filme é produzido até ele chegar realmente no cinema. Então, assim, começa a ser produzido, já sai notícia, já sai todo mundo noticiando que o filme está sendo produzido, quem que é o diretor, quem que é o ator principal, qual que é a narrativa, quem que está produzindo, quais são os estúdios, qual que vai ser a distribuidora, já sai todas essas notícias. Aí o filme sai, todo mundo já fica esperando o primeiro teaser, a primeira marca do filme, o primeiro trailer e tal. Aí soltam isso. Aí soltam trailer 1, trailer 2, trailer 3, trailer final, que foi o que aconteceu um pouco também com Guerra Civil, né? O primeiro trailer tinha um plano lá, que a câmera vinha correndo, mostrando de um lado o time do Capitão América, do outro lado o time do Homem de Ferro. No primeiro trailer, nesse mesmo take, não tinha o Homem-Aranha. No trailer final, colocaram o Homem-Aranha digitalmente lá. Aí todo mundo, porra, vai ter o Homem-Aranha, colocaram o Homem-Aranha, não sei o que e tal, pá, beleza. Aí cria-se toda a expectativa. A hora que o cara sai da casa dele, pega seu táxi, o Uber, o ônibus, não sei o que, vai até o cinema, compra o ingresso pra sentar pra assistir o filme, e ele se depara, vim assistir Guerra Civil, mas entrei na sala de Árvore da Vida, o cara pega e fala, porra, todo aquele dinheiro que eu paguei e eu tô me decepcionando horrores aqui, eu vou sair da sala de cinema e vou meter a boca no mundo. E aí o cara tem um pico de venda na primeira semana
e ele desaba na segunda semana, e aí vira... Desapontou muita gente. Isso, e aí vira aquele desapontamento geral, e o filme acaba caindo na desgraça, como foi Batman vs Superman. Nessa questão, eu não acho que você consegue enganar alguém, você tá enganando alguém quando você coloca um trailer de, por exemplo, de Guerra Civil, ou mesmo, por exemplo, que vai estrear essa semana aí, o Ghost in the Shell. Pô, Guerra Civil custou 250 milhões de dólares. É óbvio que eles vão fazer isso aí pra poder ver o lucro, ver o dinheiro investido de volta, né? Exato. Todo filme blockbuster tá custando isso aí, 250 milhões. E se não chegar a $1 bilhão mundial, eles começando a considerar um fracasso. Exato. Então realmente tudo isso, é tudo baseado em montante de dinheiro. Também vou com você, Daniel, você falou aí da arte, o cinema é feito também, é entretenimento, mas também é feito para ser questionado. E talvez o problema maior é que quando as pessoas vão ver Capitão América Guerra Civil, elas de repente não se preocupam em ver, sei lá, que um filme pequeno que deve estar assistindo agora, mas sei lá, não foram ver Eu Não Sou Seu Negro, que é um documentário que correu ao Oscar, não foram ver Aquário, sei lá, coisas assim. Poderia ter um equilíbrio maior, porque tem essa coisa. Manchester à beira-mar, que é um filme assim que concorreu ao Oscar, ele estreou em 4 salas aqui em São Paulo. Sabe, em São Paulo, cara, tem cidade que não foi ver o filme, né? O filme não passou. Então aquela coisa, a gente tem, se eu tô bem lembrado, 1.500 salas de cinema no Brasil, e aí quando estreia um filme desse assim, metade é ocupado nessas grandes estreias. Pensando desse ponto de vista, é até inteligente quando um filme desses, tipo, um filme independente, que talvez não chegue em tantas salas, consiga fazer um trailer que talvez leve um público maior, né? Do tipo, essa galera vai reclamar depois, mas foda-se, eu quero só o ingresso, porque eu já não sou um filme caro e tal. Então, assim, se eu conseguir fazer a bruxa e levar adolescentes pra ver, que depois vão sair reclamar que o filme é chato, porque não dá susto, e não vão entender toda a proposta do filme, e ok, tipo, porque é um público diferente e tal, isso é ok, porque é um filme barato e tudo mais, que conseguiu, tipo, sabe assim, usar um marketing pra vender mais ingressos do que ele venderia normalmente, num lançamento mais tradicional, sem esse chamariz. E aí o filme da Marvel não pode se dar esse luxo, ele não pode não atender a expectativa do, sempre entre aspas, público médio, né, espectador médio, mas ele precisa atender essa expectativa de dar todas as informações pra não criar nenhum tipo de desapontamento, tipo... As pessoas vão sabendo o que esperar e recebem aquilo que elas esperam. Acho que é uma questão, talvez seja uma diferença do filme, da proposta e de quanto ele custou, né, também. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Fechar esse do Ghost in the Shell, eu hoje ouvi o cara da Paramount falando que vai estrear agora, na quinta, e a preocupação deles é como é que o filme vai se portar na bilheteria, sendo que tem que brigar com a Bela-Fera. A Bela-Fera tá indo pra terceira semana já, né? Então, sim, mas olha que no Brasil tá um estouro de bilheteria. E olha que o Ghost in the Shell tem a Scarlett Johansson, não é um filme pequeno. Exato, mas, de qualquer maneira, tem aquela preocupação. É um filme que eles vão lançar e não sabe qual vai ser, não sabe qual é a reação do público. Que não é uma história completamente mainstream, é baseado num mangá. Exatamente. E uma ficção científica, né, que às vezes pode não agradar o gosto de todo mundo, quanto você tem na prateleira um filme que é um retrato da infância de muita gente, Disney, que é pra toda a família, que né, é pra toda a família, Em paralelo, né, você falou aí da Bela-Fera, nem mesmo Power Rangers, que veio com uma pegada de nostalgia pesada assim, passou a Bela-Fera aqui. Exato. No caso do Power Rangers, por um lado ele tem um apelo da galera que via, por outro lado ele se queimou porque é um troço que tem 40 Power Rangers diferentes no Netflix. Então, não é a Bela-Fera que é um clássico, que ficou aquele clássico desde 91 e as pessoas ainda cultuam aquilo e só aquilo. O Power Rangers não, o Power Rangers virou farofa. Não, exatamente. E assim, voltamos, né, à questão que é justamente, tudo bem, aqui a gente tá falando de Power Rangers e tal, que já tinha meio que um quê no ar de ser, vai ser uma coisa meio pastelona e tal, mas quando a gente pensa, por exemplo, o próprio caso da Bela e a Fera, eu lembro que eu divulguei o primeiro teaserzinho que saiu, que eu tinha achado ótimo, que era só a Emma Watson chegando perto da flor e aí cortava e mostrava a Bela e a Fera.
E era só isso. E aí eu falei, putz, que demais, já tinha toda a música, já trazia toda a ambientação e tal. E eu escrevi, assim, por favor, não me entreguem a fera, sabe? Deixa eu ver a fera na sala do cinema, deixa eu conhecer quem é essa fera na sala do cinema. Não adiantou nada, porque saiu o trailer 2, trailer 3, trailer final, trailer ao infinito, que mostraram, né, a fera lá de todos os ângulos possíveis e tal. Com a boquinha de chupa-ovo e tudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tinha mais o que esperar e inclusive o trailer já entregava também que o filme ele ia ser um retrato do que era a animação. E aí a gente volta para aquele ponto, né? Quer dizer, a gente como pessoas que gostam de estudar cinema, que se alimentam de cinema quase que diariamente e tal, a gente acaba sendo um pouco bombardeado por isso, e aí de uma certa forma, isso pode prejudicar exatamente essa visão crítica, né? E aí é diferente como quando um filme indiano, que tem um orçamento baixíssimo e tal, solta um trailer que é pra tentar divulgar, que é pra tentar levar as pessoas pra verem aquela obra, do que a Disney soltar um trailer de Homem-Aranha pra que a gente, fique mais pilhado pra ver esse blockbuster no final, na metade do ano aí e tal, porque, são dois pesos diferentes, né? E aí a gente tem que pensar exatamente no nosso mercado também, que é um mercado que sofre também com os trailers, né? Porque hoje o que a gente tem de trailer, basicamente Globo Filmes, a gente não tem quase trailer de outras obras menores, documentários e tal, que estão sendo feitas diariamente aí, são muitas coisas bem feitas, né? Ou pelo menos não chega um grande público, né? Porque não chega lá, colocam no YouTube lá, ninguém vê. E aí eu tinha até falado um tempo atrás que eu sentia que uma das portas de entrada para filmes de baixo orçamento é justamente as redes sociais, sabe? É você ir soltando coisas sobre esse filme bem devagar. Você pode mostrar uma cena, você pode mostrar um pequeno teaser, uma animação do nome do filme sendo construída ali. Você vai criando curiosidade que daí você, se defende um pouco dessa questão de, preciso lançar um trailer quando Homem-Aranha tá soltando o trailer na mesma semana, entendeu? Então, assim, o trailer, eu acho que ele funciona, ele precisa ter essa linguagem, como a gente falou, a linguagem antiga, que é um discurso próprio, de que ele precisa aguçar sua curiosidade, mas ele não pode, de maneira alguma, trazer a linha narrativa do filme, sabe? Porque é como o Elvésio falou, eu vou parar pra assistir um trailer de 2 minutos que vai me entregar tudo de um filme de 1h30, 2 horas lá, entendeu? Que eu tô assistindo, sabe? Talvez seja essa a resposta, mas como não deve ter nenhum executivo de Hollywood ouvindo a gente... Você nunca sabe. Olha só, você nunca sabe. Please come to Brasil. É verdade, tem que colocar dinheiro aqui, né? Vocês enxergam, por exemplo, além dos trailers, que hoje são a grande discussão, né, dentro de Hollywood principalmente, né, o que eles têm entregado e tal, mas vocês enxergam, por exemplo, essa pulverização dentro de rede social, Facebook e tal, como também um problema para esses filmes? Porque a gente tem, obviamente, a divulgação sendo feita, por exemplo, hoje você solta filmes e esse filme já ganha fanpage no Facebook, que já bate quase 1 milhão de curtidas em pouquíssimo tempo. Você tem o canal do filme no YouTube, você tem o perfil do filme no Instagram. Então, assim, você tem uma série, se bem que agora tá mais os estúdios, né? Assim, tá mais nos estúdios. Os estúdios já estão trabalhando direto. Concentrado. Concentrado. Com exceção de um filme ou outro, né? Que às vezes o filme vende também um pouco de um estilo, né? Por exemplo, Velozes e Furiosos, ou mesmo Liga da Justiça. Liga da Justiça tem um perfil próprio no Instagram, por exemplo. Uhum. Então o cara fica vendendo um estilo e tal. Vocês acham que essa questão de rede social e tal, ela acaba também ditando um pouco do que é os trailers hoje? Tipo, o trailer meio que se sente obrigado a entregar muita coisa que já tá sendo entregue, sabe, de tantas outras maneiras. Então, na minha opinião, é assim, eu acho até legal, ótimo, tal, rede social, enfim, da estratégia que acharem melhor, não tanto faz, assim, no fim das contas. Mas eu acho que uma coisa interessante, que, enfim, pode ser um problema, talvez, é justamente o fato de eles estarem o tempo inteiro, mesmo que tenha só um trailer, eles estão o tempo inteiro passando. Então, você tá lá no Instagram, de repente, cena do filme de novo, cena do filme. Tipo,
tipo, é aquilo que eu falei do trailer, né? Você vê uma vez, mesmo que ele conte todo o arco do filme, você vê uma vez só até que ok, o problema é você ficar revendo, reprisando e tudo mais. Então, se isso acontece na rede social, às vezes você nem quer, mas você já viu, sabe assim, 300 vezes a mesma cena, sei lá, do Homem-Aranha pulando não sei o que, da Mulher Maravilha, sei lá, na frente do Super-Homem e do Batman, lá. Daí entra aí questão profunda do que o Bauman fala, né, do eterno gozo adiado da pós-modernidade, tipo, que é você ficar martelando, é tipo, usar expressões bem chulas, tá? Você ficar martelando uma punheta que nunca goza, e aí você chega, olha o termo, né, mas tudo bem. Aí você chega lá na hora do filme, você ainda tem que, o filme vai continuar, tipo, vai virar uma franquia, porque vai ter continuação. Então é um eterno, tipo, é o eterno gozo adiado, você nunca se satisfaz, entendeu? Exato. Pra mim, entra muito nessa questão, assim, que é muito, muito louco se parar pra pensar. O que tem a ver com a frase que eu falei lá no começo, né? Minha frase de abertura. Exato, exatamente. Porque mesmo que você fuja dos trailers, assim, vamos pegar aqui o caso do Elvésio, do Thiago e tal, que fogem muito de trailer aí. Vocês ainda assim não são bombardeados com outras informações? Porque, por exemplo, só o fato de vocês não terem visto o trailer do Homem-Aranha, vocês já sabem que o trailer do Homem-Aranha entrega muita coisa, né? E de repente alguém fala, puta, saiu a imagem do robô do Homem-Aranha. Da rede social, né? Você pode evitar o trailer, mas você não pode evitar aquele cara incômodo que vai com 3 palavras de repente te dizer o que tá acontecendo. Eu lembro de uma vez que teve um cara que ele compartilhou um GIF animado do final do espetacular Homem-Aranha 2, né? Vocês podem ter qualquer problema com o filme, mas ele mostrava o fim do filme. Eu falava, não, cara, para com isso, né, gente? E aquela coisa, como eram 2 segundos de projeção, não teve como eu escapar. Então, mas eu acho que não tem como você ficar 100% livre de nada, né? Você tá passeando, não sei se vocês têm Instagram, mas se vocês seguem essas páginas deles, vocês veem assim que eles estão começando a fazer algumas coisas, né? De colocar mini trailers, né? Isso, no feed, isso, né? Daí você tem que ficar, se você não quer ver, você tem que, opa, eu tenho que passar rápido lá no dedo. Tem um amigo meu que ele mandou pro grupo do WhatsApp todos os teasers da Liga da Justiça. Aí eu mandei uma mensagem, cara, não quero ver isso. É só não clicar. Não adianta, cara, você tá mandando vídeo pro meu WhatsApp, ele baixa automaticamente e eu tenho que ficar apagando antes de ver. Eu não posso, sabe? Manda o link. Sim. Se você mandar o link, eu clico no link ou não. Para de mandar vídeo, cara. Eu não quero ver isso. Não, e GIF, ou até às vezes uma simples imagem já às vezes a quebra. Eu lembro de época de Game of Thrones, tipo, sabe, mal terminou o episódio, fulano morreu, galera tudo com fulano morto no Twitter, assim. Quem não viu, tinha gente xingando, né? Quem não viu ficava puto da vida e tal. Isso é um problema mesmo, né? E talvez seja um gancho bom, em termos de marketing, pro filme que tem algum tipo de surpresa tipo fragmentado, né? Que no caso eu ainda não vi, mas vou ver. Mas, por exemplo, pode ser um gancho do tipo, assista no primeiro fim de semana, senão o spoiler vai te pegar, né? Corre atrás assiste ao vivo na HBO o último episódio do Game of Thrones, porque senão você se ferrou, você vai ter que dar um jeito de ver. Virou um evento, né? Tudo, The Walking Dead também. Tudo. Enfim, pode ser um gancho, né? Do tipo, sabe assim, podem usar isso como marketing. Esse filme tem uma super surpresa, uma surpresa muito louca, e você tem que ver logo, porque senão, se o spoiler te pegar, você vai perder. E aí isso pode levar talvez mais pessoas. Só que o que eu vejo cada vez mais é gente que não liga pra spoiler. As pessoas não estão mais se importando. Não sei se, sabe, assim, isso me incomoda bastante. Eu já tive umas discussões sobre o que é spoiler. Teve o espírito de porco, assim, de comentário de falar do final, sei lá, o filme tem mais de um ano, então dane-se, né? Então, dessa vez eu vou falar da morte do Han Solo no episódio 7. Uma semana depois, gente, e principalmente pra gente, a gente tem que, nós que estamos assim, temos acesso às cabines de imprensa e tal, a gente tem que ter um cuidado especial com isso. Se me perguntam, eu falo, mas assim, em geral, eu prefiro nem isso. Eu gosto de ver, assim, as pessoas serem surpreendidas, porque como eu falei um pouquinho lá no começo, um pouco mais cedo, você se surpreende só uma vez. Você ainda consegue ligeiramente fazer isso, por exemplo, quando, digamos assim, você vai apresentar o filme pela primeira vez pra alguém, e aí quando a pessoa é surpresa, você sente de novo aquela coisa. Exato. Não é à toa que tanto o pai coloca aí vídeo de reação
dos meus filhos assistindo, descobrindo que Darth Vader é o pai do Skywalker. Esses vídeos são muito engraçados, Sim. né? Porque você vê a criança assim, tal, não sei o quê. Isso é legal. Ou seja, precisa ser que nem o Homer, né, lá naquele episódio clássico dos Simpsons, que fica passando lá da fila. Nossa, quem diria que Darth Vader é o pai do Skywalker? Exato. Eu lembro muito dessa cena, cara. E aí eu ia perguntar, então, porque daí entra uma curiosidade, né? O Elvésio falou assim que abre uma exceção pra Star Wars. E por que, hein, Elvésio? Por que Star Wars consegue ser uma exceção? Porque a gente é beat de Star Wars, por isso. Pois é porque eu sou muito fã. Tem outra explicação. Tem aquele negócio, eu sou muito fã e eu conheço muitos fãs. Eu não é fã, vivo é beat, no meio. Ok, eu vivo no meio onde a galera é muito fã, sabe? Teve outro dia que teve a JediCon no Rio. JediCon é uma convenção de fãs de Guerra nas Estrelas. E eu tava na JediCon porque eu tava filmando, porque o vídeo de abertura era meu, eu ia tocar na banda, eu tinha um monte de coisa. Eu tava lá pra encontrar os amigos e a galera toda, então, sabe, não tem jeito. Esse aí é aquela exceção que eu preciso abrir, porque se eu não ver o trailer do Guerra nas Estrelas, eu vou ficar muito outsider de todo mundo que eu conheço. E aí é aquele negócio, tá? Eu abro essa exceção e vamos lá. E eu sou muito fã. Eu tô imaginando como vocês se sentiram ao saber que vai ter Star Wars até 2032, né? Pois é. Muito feliz. Quando eu tava com o pé atrás até ver o episódio 7. Porque eu tava traumatizado com o Jar Jar Binks. Eu peguei um trauma muito forte do episódio 1, 2, 3. Que são episódios que tem algumas coisas boas, mas tem muito mais coisas ruins do que coisas boas. Então, eu tava, será que vai ter o Jar Jar Binks no episódio 7? E aí, quando eu saí do cinema maravilhado, porque aquele filme é maravilhoso, aquele filme é bom pra caramba, aí eu relaxei e pensei, cara, que bom. E aí veio o Rogue One pra mostrar que não é só um, também é bom, então, ok, agora eu aceito Guerra nas Estrelas todo ano. E aquela piadinha que mandaram, comparando com o Carnaval, você acha que é ruim quando tem Guerra nas Estrelas todo ano? Imagina como eu me sinto no Carnaval. Pois é. Não, porque eu acho interessante, né? Porque, assim, eu sou um cara que eu não tenho tantos filmes, assim, que eu sou tão apaixonado, participo dos grupos e tal. Nunca tive isso. Não tive isso com Harry Potter, com Star Wars, com Marvel, com DC, com nada disso. Então, eu gosto muito de cinema, né? E aí eu entendo que quando a gente faz aqui episódios sobre DC, sobre Marvel e tal, e a gente traz a galera aqui do Cinemação que são apaixonados pelos personagens, eu entendo que essa galera gosta de consumir justamente tudo que vai sair relacionado àquela obra, que é o caso de Star Wars. Tipo, não, pra Marvel eu vou abrir uma exceção, pra DC eu vou abrir uma exceção. Só que a gente tá falando de milhões de pessoas, milhões de fãs e tal, e aí existe aquela preocupação justamente do estúdio de dar esse material pros fãs, porque ela precisa alimentar essa curiosidade, ela precisa criar essa relação com os fãs. Hoje em dia a gente fala muito, principalmente na área de marketing e tal, a gente fala muito de love brands, né, que são marcas apaixonantes, que hoje é um novo patamar de marcas dentro da estratégia de marketing. Então, por exemplo, clubes de futebol são love brands, as pessoas tatuam o escudo do seu clube no corpo e tal. Alguns filmes, algumas marcas também fazem isso. Star Wars, Marvel, Wolverine, assim, personagens, sabe, mais pontuais, as pessoas acabam fazendo isso. E aí, eu como sou um consumidor Star Wars, ou como eu sou um consumidor Marvel, eu quero me alimentar mais disso. Então, como que eu me alimento? Ou eu compro o almanac que vou construir a Millennium Falcon, ou eu vejo teaser, ou eu vejo um curta, ou eu vejo um documentário. Então, eu vou alimentando aquela minha paixão ali. E aí, eu acho que os trailers e toda forma de divulgação, eles acabam flertando com isso também, porque existe essa necessidade de como que eu vou me posicionar como uma marca apaixonante para o meu público, de uma maneira que esse público continue consumindo, que eu não fique mais 12 anos, 16 anos sem dar nada para o meu público, como foi o caso de Star Wars, sabe? Que pegou hiatos aí, que a galera tava vibrando, que queria mais coisa, que queria ver mais coisas, queriam ver coisas de qualidade e tal, e aí vem anúncio de, vendeu pra Disney, agora é J.J. Abrams, agora vem episódio todos os anos, até 2000 e tralalá. Então a galera vai se aproximando daquilo, aí solta o trailer,
alimenta-se do trailer, né? Então, assim, além da parte de divulgação, o trailer ganhou também um aspecto novo na sua vida, que é justamente de alimentar os fãs, né? Que é o fanservice que ele precisa fazer, E né? todo um mercado, porque se a gente parar pra pensar que tem galera fazendo review, o pessoal faz review de trailer, faz react de trailer, querendo ou não, alimenta todo um mercado de youtubers, de canais, de portais, de, enfim, todo o jornalismo, seja você crítico a ele ou não, disso, né? Tipo, você se alimenta isso de um jeito muito mais intenso, que é o que exige o mundo atual, porque hoje em dia ninguém mais compra revista, ou compra, né, tipo, a pessoa não paga pela revista, a informação ela vem gratuita, então para isso você precisa de volume, para que isso se torne algo lucrativo, né, do ponto de vista comercial mesmo, assim, o cara tem sabe, é o jornal, é o site, é o portal, tudo mais que tá noticiando e que precisa ficar alimentando isso o tempo inteiro com coisa nova, né? Exato. Aí é ter esse monte de trailer, um monte de teaser, né? Haja atualização de site, então isso movimenta, né? Esse negócio de movimentar, tem um site aí que eu não vou dizer qual é, mas que eu rio muito das matérias da Clique, que é aquela matéria de rumor de não sei o que pode acontecer, fulano pode dirigir, fulano pode entrar no elenco do filme. Cara, eu posso ser o próximo diretor do Guerra nas Estrelas 9. Sim, poder pode, não tá fechado quem é, então pode ser eu, né? Tem um perfil no Twitter que é fazendo isso, né? Twitter. Tem um site muito famoso, muito famoso no mundo nerd que faz isso direto. Exato. E eu acho não, mas eu tô falando, patético. não, é que eu descobri outro dia um Twitter que faz assim, era mais, só que era como se fosse a resposta que você acabou de dar. Aquela coisa, como é que era? Era assim, tipo, Ben Affleck vai mesmo sair do papel do Batman, daí a resposta era, sim, se ele sair, isso acontecerá, se não, não. Sabe? É uma piada em cima desse rumor. Eu tenho que achar de novo quem faz isso. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Ano Detalhe. Agora, no Cinemação. Mais um plano detalhe aqui no Cinemação, aquele momento gostosinho, aquele momento onde a gente vai dar aquela dica fantástica para as pessoas aproveitarem melhor a sua semana. E dessa vez eu vou começar o meu plano detalhe, que vai ser de uma série. Já vou falar logo uma série, porque eu sei que pode vir série em seguida, sempre todo mundo dá dica de série. Então eu vou começar eu dando uma dica de série aqui, que é uma série original Netflix e que eu gostei muito dela, principalmente pelo tema dela, né? E aí eu tenho recomendado bastante. Já recomendei pro Dani várias vezes, o Dani ainda não conseguiu assistir, mas fica a minha dica aqui para Bloodline, uma série que foi lançada aí em 2015. É um drama que flerta ali com suspense, são episódios de 42 minutos, 50 minutos por aí, e trata basicamente a história de uma família que tem 4 irmãos que moram na Flórida, e aí eles carregam um segredo entre eles. E tudo gira em torno desse segredo. O primeiro episódio é muito interessante porque você percebe logo de cara que existe uma coisa velada ali por trás. Você já sente toda a tensão, principalmente quando um dos irmãos chega e ele é tipo a ovelha negra da família ali, e ele chega e aí todo mundo já cria um constrangimento, olhares se trocam e tal. Então você já percebe que há uma tensão ali e é muito legal a série. Ela consegue carregar esse suspense durante todos os episódios. Eles fizeram aí 2 temporadas, estão indo pra 3ª agora, e vale muito a pena realmente assistir para quem gosta, principalmente do lado de roteiro, porque é uma série que prende muito justamente pela construção de roteiro. Você não tem efeitos especiais, não é uma série bem pautada assim no dia a dia, uma série bem familiar, e ela prende muito pelo roteiro. Me chama a atenção também porque a série conta com o Kyle Chandler, que fez recentemente Manchester à beira-mar, né? Ele fazia o irmão lá do Casey Affleck, e tem também o nosso querido Ben Mendelsohn, que também trabalhou aí recentemente no Star Wars Rogue One. Ele era aquele que é o vilão, né? Basicamente. Vilão. Ele é o vilão. Eu também esqueci.
Enfim, são 2 atores que eu gosto muito, eles são os principais, assim. Tem a irmã, que é a Linda Cardellini, e tem também o Norbert Leobots, que também estão ali presentes e tal, mas a história é basicamente centrada principalmente no Kyle Chandler e no Ben Mendelsohn. A série é muito bem dirigida, ela tem um roteiro muito bom, então fica a minha dica aqui pra você que quer começar uma série nova, um suspense, aquele de ficar bem assim, caraca, preciso assistir o próximo pra ver o que vai acontecer. Bloodline é o meu plano detalhe dessa semana. E aí vou pedir agora, Thiago, né, Thiago? Você tem um plano detalhe pra gente, aquele zoom que só você pode dar? A minha frase de efeito lá no Facebook é assim: eu sou um chato que só fala sobre o cinema. Vou tentar então não recomendar uma coisa de cinema. Porque esses dias eu peguei 2 livrinhos pra ler, que tem sido o meu relaxamento assim antes de ir dormir. Eu estou relendo, depois de algum tempo, 2 livrinhos do Calvin Haroldo, que foram lançados pela Conrad. Nossa, em especial, eu tô lendo. Muito bom, muito bom. Em especial, eu estou relendo o Deu Tilt no Progresso Científico. Calvin é uma coisa assim que você vê, né, cara? Funciona tanto pra criança como pra adulto. Isso é uma coisa fantástica que o Bill Watterson escrevia, né? Então eu acho que é legal se você de repente achar que quadrinho é coisa de criança. Espero que você não tenha, você que esteja ouvindo não tenha esse tipo de visão. Olha, mas assim, vale muito a pena revisitar Calvin depois de velho, viu? Nossa, Calvin é muito bom. Calvin é muito coisa bom. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste porque o Bill Watterson se aposentou e parou o personagem, ou se eu fico feliz dele ter parado sem a queda do personagem, porque tem outros personagens que eu era fã, tipo o Agar, eu era fã e perdeu a graça ao longo dos anos porque o filho assumiu o lugar do pai, e não é a mesma coisa. O Calvin não, o Calvin tudo foi feito pelo mesmo cara e da maneira que ele queria, e chegou uma hora que ele disse, acabou, não quero mais, e não existe uma fase ruim no Calvin. Calvin é todo muito bom. Que poderia ter sido o que o George Lucas fez, né, também. Ele poderia também ter parado um momento e ter falado, tá bom, já tá bom. E assim, só pra fazer um paralelo com o cinema, tem um documentário, né, que chama Carol Mr. Watterson, que até pouco tempo tava no Netflix, deixa eu ver se ainda ainda está na Netflix, Dear Mr. Watterson, que é um documentário de um fã, que é o Joe Allen Schroeder. Ele faz toda uma homenagem ao cartunista, consegue falar com ele, óbvio, porque o Joe Allen é tipo um pé grande, ninguém nunca viu ele na vida, praticamente. Eu digo, o Bill Watterson é o pé grande, né? Ninguém nunca viu ele na vida, mas assim, então, se você tem mais de 30 anos como eu, se você tem 20 anos, você tem 10 anos por acaso, leia Calvin. Aqui no Brasil toda a coletânea saiu pela Conrad, ou se você tiver se tiver uma grana considerável, você pode comprar a caixa com 2 volumes que vem numa embalagem de madeira maravilhosa, que é um dos meus sonhos de consumo. Há um tempo atrás tinha um site que mandava uma tirinha por dia do Calvin. Aí você recebia por e-mail uma tirinha por dia. Que sensacional. Eu recebi durante um bom tempo. Tudo coisa que eu já tinha lido, mas era legal reler um novo por dia. É sensacional. Calvin Haroldo é muito bom mesmo. E aí, Elvésio, e aí o seu plano detalhe? Eu, como o Thiago, meu negócio é cinema, mas eu não sei dizer alguma coisa fora disso. É difícil dizer alguma coisa interessante, que tem muitas boas opções, mas são opções meio óbvias, né? Logan, Kong, Fragmentado, Trainspotting 2, Ghost in the Shell, são bons filmes, mas todo mundo vê isso, não é uma dica interessante. Eu não sei se eu posso falar de filmes um pouco mais velhos aqui. Lógico. Mas, tipo, 2 filmes de alguns anos atrás que não foram muito vistos, eu acho muito bons. Um deles é um filme com o Ethan Hawke chamado O Predestinado, uma ficção científica, e que se você não conhece, não leia nada sobre o filme e veja o filme, porque o filme é daquele que a sua cabeça explode. Outro filme pouco conhecido, que eu sou muito fã e sempre recomendo tudo, sempre vejo porque ninguém conhece esse filme, são 2 filmes indonésios chamados The Raid, Operação Invasão. O primeiro foi lançado aqui como Operação Invasão, o segundo não sei se foi lançado aqui, eu comprei o Blu-ray importado. São basicamente os melhores filmes de ação da última década. Olha, título pesado, hein? Procura no YouTube trailer The Raid, RAID. É sensacional. Eu vi os 2 e tô torcendo pra ver o terceiro, porque o cara lá disse que ia fazer o terceiro e estão aguardando pra ver qual é. E se alguém quiser uma dica de um filme desconhecido, um pouco mais novo, tem um filme de terror que esse nem foi lançado direito aqui. Acho que aqui o título em português seria Autópsia. Ele é conhecido, o nome original é The Autopsy of Jane Doe. É um filme desses filmes independentes de terror, um filme pequeno. Elenco pequeno, os 2 principais são Emily Hirsch, que
que é o da Natureza Selvagem, o Brian Cox, do Red, e é um filme que se passa num necrotério, e é bastante interessante porque é fora do óbvio. Como que é o nome desse? Esse é Autópsia de Jane Doe. Ah, tá. E se couber uma dica velha, que isso aí quem ouve Podcastinadores já ouviu outras vezes, mas esse é dica velha mesmo. Eu sou muito fã do filme A Pequena Loja dos Horrores, é um musical do Frank Oz, da década de 80. Esse filme foi lançado em Blu-ray há poucos anos atrás, é um Blu-ray lá fora, não tem aqui no Brasil, eu comprei o Blu-ray pela Amazon. E o Blu-ray tem um fim novo, que eles fizeram na época um fim e mudaram o fim. Aí você pensa, tem uma cena nova? Não, são 25 minutos de fim diferente. O fim do filme muda completamente o filme. Eu botei o filme pra ver, vou ver como é que é essa cena nova. Não é uma cena nova, são várias sequências, mudou completamente o filme. Foi uma surpresa muito agradável ver um filme que eu já conhecia de cor e ele completamente diferente. Que fantástico, que Eles têm que catar o importado, ou não sei se tem no YouTube da vida, não sei como é que faz, mas eu comprei meu Blu-ray importado e não me arrependi. Meu, fantástico, fantástico. Você deu uma lição de casa aqui, porque são 5 filmes pra gente ver aqui. Ficou, pode cortar o meu, Rafa. Não, E aí, Dani, vamos lá, vamos pro seu plano de detalhe. Então, eu tava na dúvida porque, assim, diferente de vocês, Thiago e Ovessi, eu tenho que dar um plano de detalhe toda semana, né? Aí chegou e falou, meu Deus do céu. Não... Aí eu descobri que o Inside Llewyn Davis tá na Netflix. Eu falei assim, cara, eu vou dar com plano de detalhe isso. Porque eu acho, até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei, entrou muito recentemente, porque eu não lembro de ter visto. Aí eu ia indicar Inside Llewyn Davis, então, mas não vou mais indicar Inside Llewyn Davis. Esse não é mais meu plano de detalhes. Tipo, fica só uma diquinha rápida e en passant aqui pras pessoas. Aí, o que eu decidi? Eu falei, eu vou indicar um filme que talvez muita gente já viu, mas quem não viu tem que ver. E que tem na Netflix. E que deveria ter uma canção indicada ao Oscar de melhor... Pelo menos indicada ao Oscar de melhor canção, e que faltou. Foi um dos grandes... uma das grandes falhas do Oscar desse ano. Que é o filme Sing Street. Tem o subtítulo Música e Sonho, mas enfim... Sing Street, quem já viu vai saber que é muito bom e, enfim, é um filme muito foda, irlandês, anos 80, com uma pegada que você jura que ele foi filmado nos anos 80, ele é muito bom, ele tem uma história super legal, é divertido pra caramba, é leve, aquele clima de turminha fazendo a banda, montando a banda e fazendo umas músicas, e tem a música Drive It Like You Stole It, que eu tô ouvindo em loop até hoje, já faz um tempo no Spotify, é muito boa e tal, e que eu acho que é uma música que tinha muito que ter sido indicado, sabe assim, tinha muito. Eu lembro que quando eu vi o filme, ainda tava naquela pegada de, sabe assim, o filme tem chances de figurar em algum momento no Oscar, e acho que seria nessa pegada, talvez. Mas enfim, é um filme muito foda e tá na Netflix pra todo mundo que tem Netflix querer assistir, que, enfim, não tem mais o que falar, ele é muito bom. Só pra quem não tá ligando aí a dica, né, é dirigido pelo John Carney esse filme, que é o mesmo cara do Once, ou Apenas Uma Vez, e o mesmo Sinal de Deserto, que eu acho que esse cara fez 3 filmes e são 3 filmes nota 10. Todos envolvendo música. Exatamente. Eu não vi esse, eu vi os outros 2 e eu gostei dos outros 2. Exatamente. Cara, eu tô com dificuldade de discutir qual que é o melhor dele agora. Eu também concordo, também concordo. E eu prefiro os filmes, pra ser bem sincero, eu prefiro os filmes mais irlandeses, que é o primeiro e agora o Sing Street. Não que o outro não seja bom, é muito legal, mas assim, ele, sei lá, ele é muito irlandês, então você sente que, tipo, sabe assim, é uma coisa que só um irlandês faria, e isso é muito bom. O segundo filme, que eu esqueci o nome, eu chamo ele de Once 2, porque a história é a mesma coisa. É a mesma história, só que com um elenco conhecido e com mais cenários, né? Mas tem uma cena que eu acho sensacional, que é ela cantando e ele imaginando o arranjo, que ele é um produtor musical, e o personagem, o Mark Ruffalo, ele é um produtor musical, e aí ele vê a mulher cantando só com violão, e ele começa a imaginar o arranjo, e você começa a ver os instrumentos entrando no palco, tocando junto, e a cena é sensacional. Sim. No Sing Street é assim, só pra você ter uma ideia, tem uma cena que é dessa canção, que ele imagina uma situação que não acontece, não vou falar mais do que isso, e que é sensacional, assim, eu achei lindo aquilo, porque você sente tudo que o moleque tá sentindo, é um filme que, sabe, assim, sabe, assim, qualquer pessoa que teve uma infância minimamente ligada à música, eu, por exemplo, só ouvia, nunca toquei nada, nem em banda, nada, é sensacional.
Final de mais um podcast, agora o podcast 220 aqui do Cinemação, e hoje a gente teve o prazer de conversar aqui com o Elvésio, com o Thiago, um papo muito legal que a gente teve, falando um pouco aí sobre os trailers, né, e toda a parte de divulgação pelos filmes. E eu queria agradecer aqui a presença do Thiago, que veio, estreou aqui no Cinemação e certamente estará de volta muito em breve, porque participação boa a gente sempre chama de volta, viu, Thiago? Então, muito obrigado. E gostaria também que você deixasse aí, né, o convite pra galera que queira acompanhar mais o seu trabalho, queira ver mais as críticas, escutar um pouco mais da sua opinião, onde que eles encontram todo o seu conteúdo e tal. Bem, em primeiro lugar, Rafael, Daniel, obrigado aí pelo convite. Pra você poder ler o que eu escrevo, ouvir o meu podcast, é só acessar lá o umtignocinema.com. Tem podcast toda quinta-feira. As críticas saem assim 2, 3 vezes por semana, depende do que eu consigo assistir, depende do tempo que eu tenho para escrever. Enfim, é um site que existe há quase 6 anos e eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade para falar com vocês e também poder ajudar a divulgar meu trabalho. Cara, fantástico. A gente já é fã lá do Tigre no Cinema. O podcast da Bela e a Fera ficou muito bom, viu, cara? Muito Curti bom. Pra caramba. É. Oh, valeu. Estamos acompanhando vocês aí de olhos bem assim, abertos, porque a gente talentosa, a gente quer sempre estar perto dessas pessoas. E só pra comentar, esse episódio está saindo na sexta-feira, né? Então, ontem, o último episódio lançado, o último Tigrecast lançado foi sobre corpo fechado. Muito bom, muito bom. Legal. Queria agradecer também aqui a presença do Elvésio, que a gente conseguiu, né, depois de muito suor, negociar lá com o Podcastinadores, mas o Elvésio tá aqui. Então, Elvésio, deixa aí o convite, né, pra galera que quiser escutar mais o seu papo, o que vocês falam lá no Podcastinadores. Tem site, tem no iTunes, tá em tudo que é lugar o Podcastinadores, né? Queria agradecer também o convite. Vamos lá, é podcastinadores.com.br. O nome é complicado, ninguém acerta de primeira. O nosso host, se você for ouvir lá os primeiros episódios, ele também errava o nome. Mas podcastinadores.com.br. Essa semana saiu o episódio 100. A gente fez um episódio comemorativo do 100. O penúltimo, logo antes disso, foi Logan. O seguinte deve ser a Bela e a Fera. O nosso podcast é um podcast sobre filmes e séries. A gente juntou uma galera que, por coincidência, todo mundo tem um passado de Guerra nas Estrelas. Todo mundo já se conhecia antes, então o clima dentro do podcast é bastante legal, bastante bem-humorado. Bom, pra quem não conhece, sugiro começar. Esse 100 tá interessante porque a gente pegou vários bons momentos ao longo desses 100 episódios. Eu gosto muito dos episódios dos 3 que a gente fala de Guerra nas Estrelas. A gente gravou um sobre... Não, na verdade foram 4. Teve um sobre Rogue One, o episódio 7, um da trilogia clássica e outro da trilogia Voldemort. Aquela que não deve ser mencionada. Eu imagino que nos episódios de Star Wars deva ser aquela guerra entre vocês pra quem vai participar, né? Cara, na verdade, teve um que eu me toquei que o episódio que eu tava melhor preparado em toda a minha vida e o que eu tinha estudado menos, porque a minha vida inteira foi me preparar pra isso. Agora, além disso, eu escrevo críticas pro site euvi.com.br. Euvi, H-E-U, porque como meu nome é Elvésio, eu sempre tive mania de escrever eu com H. Aliás, eu tenho o canal Euvi também no YouTube, onde eu coloco uns programas de rádio que eu faço. Toda quinta-feira de manhã eu tô ao vivo na Rádio Rocket Pinto, por volta de 10h30 da manhã, comentando as estreias da semana. Legal. Além disso, no YouTube tem o canal Os Caravelho Filmes, porque eu tenho também o meu lado cineasta amador, por isso que eu disse que eu posso dirigir o episódio 9. Até alguém fechar, qualquer um pode, então. É isso. E tem alguns filminhos divertidos lá, filminhos de terror e etc. Esse ano a gente o filme novo que ainda não está lá no canal, o primeiro trabalho não comédia do ator Fernando Caruso. Gostei muito desse curta. E, enfim, sós. Pô, legal. Muito bom, muito bom. Valeu então, gente. Valeu, Thiago. Valeu, Vécio. Valeu, Rafa. Opa, então... Aí, só pra finalizar, gostaria de dizer pras pessoas que, se você quiser, repita o mantra, não veja trailers. Mas se você quiser ver trailers, então, por favor, toda vez que você entrar em algum site tipo o UOL ou G1, repita, pelo amor de Deus, repita o mantra, não leia comentários. É isso, valeu e até semana que vem. Falou, tchau. O podcast Cinemação 220 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Wherever you go, there'll be love, love, love. 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 Wherever you go, there'll be love. Esse podcast
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.